Irmãos, bom dia a todos. Eu desejo a você a graça, a paz do nosso Senhor Jesus nesta manhã e fico feliz com a presença dos irmãos que já estão conosco e aguardamos aí alguns outros que estão para entrar para participar conosco da nossa live. E nós vamos dar início então, meus irmãos, nesta manhã, a nossa escola bíblica dominical. E eu quero convidar você neste momento para que nós possamos começar este momento juntos aqui, ainda que distantes de forma física, como nós estamos há algum tempo, mas presentes na comunhão em um só Espírito, na presença do nosso Senhor, buscando, o adorando, o servindo na medida do possível, como o Senhor nos dispõe para que nós possamos fazer isso. Eu quero, se possível, que você feche seus olhos neste momento. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus em oração. É muito oportuno que nós venhamos a orar, buscarmos a Deus juntos, a colocarmos não somente as nossas vidas, mas toda também a situação que está acontecendo nestes últimos dias com o nosso país. Então quero ter um momento com os irmãos de intercessão. Se possível, eu peço que você se ajunte com as pessoas que estão próximas a você e que você possa orar conosco neste momento e que nós juntos possamos invocar o nome do Senhor, assim como a palavra do nosso Deus nos convida. A palavra do nosso Deus, ela nos revela que o Senhor ele tem prazer em ouvir a oração do justo. Seus ouvidos estão atentos ao clamor do justo, daqueles que se encontram em Cristo Jesus. Por causa disso, os olhos do Senhor, com complacência, com misericórdia, estão voltados para estes. Vamos buscar o nosso Deus então, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai bendito, nós queremos iniciar esta manhã, ó Pai, no nosso culto pessoal, no nosso culto racional, na presença do Senhor, ainda que longe, ó Pai, no lugar, ó Deus, aonde nós nos ajuntamos, aonde nós nos reunimos como povo do Senhor, dentro do templo físico, dentro da tua igreja, mas como povo do Senhor nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como um só, para buscarmos aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos trazer paz, nos trazer esperança, mesmo em meio a todo o cenário caótico, preocupante, ó Deus, que nós temos vivido. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo nesses dias difíceis nós temos a semelhança do rei Davi, no Salmo número 34, nós temos provado e visto o quanto o Senhor tem sido bom para conosco.
E na mesma confiança, Senhor, que o rei Davi tinha, de que o Senhor estava com ele, de que as misericórdias do Senhor o acompanhavam, nós também, ó Pai, juntos aqui estamos, Senhor, para acima de tudo reconhecer, ó Pai, o quão misericordioso o Senhor tem sido para com a vida da nossa família, ó Deus, para com os nossos amigos, para a vida das pessoas que estão próximas a nós. Nós te louvamos também, ó Pai, por toda esta situação que temos vivenciado, porque não somente ela tem trazido, ó Pai, a cada um de nós preocupação, porque somos seres limitados, pequenos, mas nós compreendemos também, Senhor, que tudo isso é permissão do Senhor para nos aproximar para perto de Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque na Tua infinita soberania, o Senhor, ó Pai, proporcionou isto a cada um de nós, para que nós possamos enxergar, Senhor, que infelizmente há muitos ídolos ainda no nosso coração, que há muitas coisas, ó Pai, que precisam morrer ainda, ó Pai, que fazem parte da nossa natureza terrena, corrupta, e que precisam, por meio do Teu Evangelho, por meio do Teu Santo Espírito, serem combatidas. E, ó Pai, nós pedimos a Ti para que o Senhor abençoe estes momentos que teremos juntos, Senhor. Peço a Ti por cada família, por cada pessoa que nos ouve, por aonde este vídeo, ó Pai, chegar, ó Deus, que a presença do Senhor esteja conosco, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a palavra do Senhor e assim sermos instruídos por ela. Esta é a minha oração, eu me pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, para esta manhã, no nosso momento de estudo, a partir deste domingo pela manhã, eu quero, juntamente com os irmãos, estudar o capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. E aqui nós encontramos um texto que é conhecido como as chamadas bem-aventuranças. E o meu intuito, meus irmãos, nestes domingos, é estudar cada uma destas bem-aventuranças, destas proposições que são colocadas pelo Senhor Jesus, tendo como um título central aqui para nós em nossas exposições, o caminho para a verdadeira felicidade. Então nós vamos hoje fazer a leitura da parte inicial deste texto, e se assim Deus permitir, nós vamos aqui a partir destes próximos domingos continuar a nossa exposição neste tão grandioso texto, né, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, na descrição que o evangelista Mateus faz sobre este grandioso sermão do Senhor Jesus. Eu quero observar então, juntamente com os irmãos aqui, alguns ensinos muito importantes que o Senhor Jesus tem a nos deixar através destas palavras. Então, se possível, pegue a sua Bíblia, nós vamos abrir lá no texto então, de Mateus capítulo número 5, e eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3, eu quero que você, com sua Bíblia, se possível, aberta, ou se você tiver com o celular, alguma via possível para que você possa acompanhar o texto, eu quero que você, juntamente comigo, observe essa leitura. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, ela diz assim, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui somente a leitura então, e nós vamos passar então para a exposição do texto, e que assim o Senhor ele possa nos abençoar. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um dos trechos mais conhecidos de todo o Evangelho do Senhor Jesus, descrito por um dos seus apóstolos, chamado Mateus. Este Mateus, propriamente aqui nas páginas deste próprio Evangelho, é descrito como aquele Levi que foi alcançado pelo ministério público do Senhor Jesus. Levi, que era um cobrador de impostos, ele experimentou a sua pública conversão, o seu chamado feito por Cristo, através daquele momento em que Levi se encontrava em uma coletoria de impostos, e ali o Senhor lhe faz aquele chamado eficaz, dizendo: vem
e segue-me. E a partir de então, este homem que escreve este evangelho é justamente aquele publicano que até então, juntamente com mais ou menos outros 119 cobradores de impostos, se encontravam ali em uma rua em Jerusalém, mas agora transformado pela graça, pelo ministério público de Jesus e pela conversão, pela experiência da conversão. Agora esse homem então, ele compõe um dos mais grandiosos evangelhos que narram e descrevem não somente o ministério do Senhor Jesus no que diz respeito aos seus atos miraculosos, aos seus milagres, aquilo que o Senhor Jesus realizou, mas também as palavras, ou seja, os ensinos que o Senhor Jesus deixou a cada um de nós. E aqui dentro, deste evangelho nós encontramos uma porção muito grande, que é condensada aqui para nós em 3 capítulos, que é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 deste evangelho. Nós só encontraremos um texto semelhante às palavras que nós encontramos aqui nestes 3 capítulos, os chamados Sermão do Monte, somente no evangelista Lucas. Lucas ele faz para nós, como um historiador, também uma coleta de informações também do ministério público do Senhor Jesus, mas Lucas ele faz de uma forma um pouco mais condensada as palavras do Senhor Jesus no seu evangelho. Ali a partir do capítulo 6 do evangelho de Lucas nós encontramos uma pequena porção do registro que de forma um pouco mais delongada aqui Mateus nos traz. Mas tanto Lucas como também o evangelho de Mateus tem o intuito de nos mostrar, de nos trazer estas importantíssimas palavras que o Senhor Jesus deixou. E sem dúvida, meus irmãos, o Sermão do Monte ele não somente é conhecido por nós cristãos, mas sem dúvida é uma das porções mais também conhecidas por não religiosos. Talvez algum tempo atrás você tenha escutado um dos grandes discursos que foi feito por um dos presidentes dos Estados Unidos, no caso Barack Obama. Ele faz aqui uma citação, ele fez uma citação que ele extraiu justamente do ensino de Jesus aqui no chamado Sermão do Monte. E é interessante que na exposição, na menção que Barack Obama fez sobre o Sermão do Monte, a ideia de Barack Obama foi justamente contrariar, colocar em contraste a ética que hoje o mundo prega, em contraste com a ética que o Senhor Jesus ensinou. E é interessante que na colocação que o Barack Obama fez, quando ele discursou e usou aqui as palavras do Sermão do Monte, do Sermão do Senhor Jesus, inclusive talvez, se os irmãos tiverem curiosidade, esse trecho da fala do Barack Obama se encontra lá no YouTube, depois os irmãos podem até mesmo pesquisar para observar ali a fala do Barack Obama sobre o Sermão do Monte. É interessante que nas suas palavras ele disse que a ética que o Senhor Jesus coloca aqui sobre os seus discípulos, ela é impossível de ser vivida em uma sociedade. Ele desconstruiu qualquer possibilidade do ensino de Jesus ser vivenciado por uma sociedade do século XXI, do período em que nós hoje estamos. E ele colocou ali argumentos muito veementes na sua fala para nos dizer que seria impossível aqui nós nos adequarmos com o nosso contexto, diante de tudo que vivemos hoje, com estes ensinos do Senhor Jesus. E é até interessante porque, de fato, em um certo momento da fala do Barack Obama, ele tem razão, porque o público-alvo aqui, específico que o Senhor Jesus ele deixou estas palavras, foi justamente para os seus discípulos. A gente não tem aqui de uma forma histórica, um registro aqui, que eu posso dizer, cronológico, feito por Mateus, mas se nós observássemos aqui pela cronologia dos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos acabar percebendo aqui, meus irmãos, que a composição destas palavras, ou seja, deste sermão registrado por Mateus, ela acontece justamente depois daquele momento em que o Senhor Jesus, depois de uma noite inteira em oração, pedindo o discernimento espiritual ao Pai, para que ele pudesse escolher os seus primeiros discípulos, ou seja, os seus 12 apóstolos. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 6, versículo 12. O Senhor Jesus passa uma madrugada inteira em oração,
diante da presença do Pai. E então, logo em seguida, o Senhor Jesus ele escolhe então aqueles que dariam continuidade ao seu ministério público logo após a sua ascensão. Nós percebemos que este é o segundo momento então, que antecede este momento em que o Senhor Jesus ele vai ensinar essas palavras. Logo em seguida, então, a sua escolha, o Senhor Jesus escolhe 12 homens que são chamados apóstolos, ou seja, que serão enviados então para o ministério. E logo em seguida eles têm a experiência de presenciar diante dos seus olhos atos miraculosos. Isto, por exemplo, é o capítulo 10 aqui do Evangelho de Mateus, bem como você também encontra lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, esta menção a esta experiência particular que os discípulos, esses primeiros discípulos, tiveram para com o ministério que o Senhor Jesus lhes confiou. E aqui o Senhor Jesus, então, ele se ajunta agora, depois de todas essas etapas, diante de uma grande multidão. O versículo de número 1 começa dizendo, na informação aqui trazida por Mateus a nós, é que vendo Jesus as multidões, Jesus subiu ao monte. Então, a primeira observação, meus irmãos, que eu gostaria de fazer aqui, é que esta menção ao monte, ela traz à lume para nós um momento histórico muito importante da vida do povo de Deus, da vida do Israel, lá do Antigo Testamento. Se você se lembrar, houve um momento histórico e público também para com a vida de Israel, que foi aquele momento que nós encontramos no capítulo 19 e 20 de Êxodo, na narrativa histórica sobre a saída do povo de Deus do Egito, um momento histórico em que Deus liberta o seu povo da escravidão e da opressão dos egípcios por meio de Faraó. E lá no capítulo 19 nós encontramos então a preparação do povo para que o povo recebesse a lei. A descrição ali do povo ao redor também de um monte descreve ali um momento histórico onde haviam trovões, havia toda uma manifestação da presença visível e palpável de Deus, de tal forma que a descrição feita não por Moisés, no livro de Êxodo, mas da carta aos Hebreus, capítulo 12, diz que o espetáculo era horrendo, que a presença de Deus ali era muito palpável naquele lugar. E aos pés do monte, o povo se encontrava esperando o homem de Deus, Moisés, subir até o Monte Sinai para estar na presença de Deus e receber do próprio Deus aquilo que seria a sua nova identidade. Isso é o decálogo para nós, isso são as 10 palavras. As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, eles seriam a identidade do povo de Deus, eles seriam a própria identidade do povo de Deus, do Israel de Deus, no meio das demais nações. E até interessante, meus irmãos, porque para com o povo de Deus, para com Israel, Deus deu leis justas à semelhança das nações que haviam nas circunvizinhanças de Israel. Não diferente de Israel, os demais povos, as demais regiões que se encontravam ao redor de Israel, elas também tinham um modelo de ética, um modelo de conduta, ditado muitas vezes pelo próprio Senhor, daquele governo que existia para com aquelas nações pagãs que se encontravam ao redor de Israel. Eles tinham todo aquele sistema judicial também que regia a sua sociedade, o seu país. E não de forma diferente, o Senhor também deu um modelo ético, um modelo padrão, um modelo ideal, não somente de quem é Ele mesmo, mas para que Israel pudesse enxergar não somente nos 10 mandamentos, mas em todas aquelas leis posteriores que Moisés também descreve, a partir lá do capítulo 21 do livro de Êxodo, como um modelo pessoal para que o povo de Deus assim observasse. Então aqui a gente encontra um contraste muito interessante entre aquele primeiro momento histórico em que o povo de Deus recebe a lei, e aqui nós encontramos novamente um outro momento histórico em que agora não mais Moisés, porque Moisés era um tipo de Cristo que apontava para o legislador maior, mas aqui nós encontramos o próprio Senhor Jesus agora,
em um monte. Nós não sabemos qual é o monte, né? Nós não temos aqui um detalhe concreto sobre qual seria este monte lá na região de Jerusalém. Mas o texto diz para nós que o Senhor Jesus, então, ele também sobe a este monte e ele se assenta. Essa era uma posição, né, uma postura muito comum dos rabis da época, diferente de nós, né, que geralmente quando nós vamos à igreja quem fica de pé é o pastor e os demais irmãos podem acompanhar o culto assentados. Diferentemente do nosso contexto, da nossa cultura, era muito comum que os rabis se assentassem e à volta dele ficassem todos os espectadores, ou seja, todos aqueles ouvintes que estavam ali presentes para poder aprender aqueles ensinos. Então o Senhor Jesus, segundo o versículo 1, ele se assenta, ele se aproxima assim dos seus discípulos, e essa é uma palavra até dificultosa para nós, né, nos nossos dias. Uma das coisas que nós temos mais buscado é proximidade. Infelizmente, nesses últimos dias, nós temos enfrentado essa dificuldade, né, de nos aproximarmos das pessoas, né, de estarmos junto a elas. E aqui é uma grande particularidade, né, do discipulado. Aqui nós encontramos um ponto muito próprio, né, do que é de fato o discipulado. Aquelas pessoas que estavam juntamente com o Senhor Jesus e que são aqui descritas como seus discípulos, elas são chamadas a ser aprendizes do Senhor Jesus. A própria expressão, meus irmãos, a palavra discípulo, ela literalmente, na sua questão semântica, significa de fato aprendiz. Ser discípulo é ser um aprendiz do Senhor Jesus, é estar próximo ao Senhor Jesus, é não estar no meio da multidão. E se você observar aqui, há um detalhe curioso no texto, porque ao mesmo tempo em que há uma multidão de espectadores do Senhor Jesus, há uma porção aqui à volta desses espectadores, ou seja, destas multidões, que são qualificadas aqui como discípulos. E a pergunta que nós poderíamos fazer diante do texto, né, a primeira proposta aqui, né, que o Senhor Jesus coloca diante de nós é: quem é você diante da presença de Jesus? Será que nós estamos no meio da multidão ou será que nós estamos junto com os discípulos, aqueles que estavam próximos, aqueles que poderiam estar próximos, né, diferente de nós que hoje não podemos nos aproximar das pessoas? Aquelas pessoas tinham aquela proximidade do Mestre, estavam próximas ao Mestre e podiam desfrutar não somente do aconchego da presença, né, física do Senhor Jesus, mas ouvi-lo. Isso é muito importante aqui para nós dentro, né, da exposição feita por Mateus. Porque se você se lembrar, meus irmãos, muitas pessoas se aproximaram do Senhor Jesus por algum tipo de interesse próprio. As pessoas ficavam admiradas, porque se você observar aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, nós percebemos que o ministério público do Senhor Jesus já havia tido início. O Senhor Jesus já havia chamado alguns homens para acompanhá-lo. O Senhor Jesus já começou a tornar evidente aqui o poder, né, visível de Deus operando por meio dele, fazendo milagres, sinais e prodígios. O capítulo de número 4, por exemplo, aí no versículo 23 a 25, diz que o Senhor Jesus ele percorria toda a Galileia. A Galileia era a região, nos dias de Jesus, em que se concentravam, meus irmãos, a maior parte dos gregos, a maior parte dos judeus. E o Senhor Jesus percorria toda a Galileia, segundo o versículo 23, aí no capítulo 4, ensinando nas sinagogas, ou seja, o ministério de ensino do Senhor Jesus já havia tido o seu início. A pregação do reino, que é uma expressão muito importante aqui para nós compreendermos, né, o ensino de Jesus. O ensino de Jesus tem a ver com as palavras do reino dos céus. E o Senhor Jesus não somente ensinava, mas o versículo número 23 ainda diz que o Senhor Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. E versículo 24 diz que a sua fama correu por toda a Síria, ou seja, todas as regiões possíveis ao derredor de Jerusalém conheciam este homem de Nazaré, ouviram falar sobre as coisas que o Senhor Jesus
fazia e estava fazendo no meio daqueles. Por isso essas multidões se aproximavam do Senhor Jesus. Algumas com interesse de uma resolução pontual e pessoal para os seus problemas. E a gente acaba percebendo que isso não mudou, né? A nossa qualidade no que diz respeito ao contexto religioso parece que não mudou. Ainda hoje muitas pessoas procuram Jesus como um grande curandeiro, né? Uma grande solução rápida para os nossos problemas físicos, né? Para as nossas dificuldades no que diz respeito a enfermidades. E meus irmãos, eu não quero negar aqui o poder de Jesus para curar enfermidades. Mas o que eu estou trazendo à tona aqui é que, não diferente destas multidões que estavam ao redor de Jesus, ainda hoje nós encontramos pessoas que se aglomeram ao redor de igrejas procurando uma solução muito pontual para os seus problemas e acabam se esquecendo que a proposta de Jesus aqui para os seus discípulos é que eles andem após o Mestre, para que eles sigam o Mestre, para que eles aprendam a imitar o Mestre. Isso é o discipulado. Aqueles homens que tiveram a oportunidade de não somente conhecer a Jesus, mas de andar com o Senhor Jesus, foram as mesmas pessoas que participaram, que viram coisas grandiosas do Mestre, mas que estavam andando após ele de tal forma que compreenderam que o caminho do discipulado termina em uma cruz, termina em uma morte pessoal para as suas propostas, para os seus projetos pessoais, para o seu próprio eu. Acima de tudo, antes de falarmos sobre este grandioso ensino de Jesus, nós precisamos compreender a distinção que o Senhor Jesus faz e que o próprio evangelista Mateus nos traz. Por um lado, nós temos as multidões. Por um lado, nós temos aqui o Senhor Jesus ensinando, discipulando os seus aprendizes, aqueles que estavam dispostos a aprender do caminho do Senhor Jesus. Então o versículo número 2 diz que o Senhor Jesus passa a ensiná-los, dizendo aquela primeira proposta para o verdadeiro caminho da felicidade. Aqui nós encontramos então, meus irmãos, a chamada primeira das bem-aventuranças. Versículo 3 diz assim: o Senhor Jesus passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui a gente tem uma palavra que ela é muito comum na Escritura Sagrada, a palavra bem-aventurado, ou seja, felizardos, mais propriamente na língua grega, afortunados, ou seja, é uma felicidade que excede os seus limites. Teve um detalhe, meus irmãos, semântico aqui que eu quero trazer para os irmãos, que a língua grega, bem como também na língua hebraica nós encontramos o mesmo termo, e que nos ajuda um pouco a compreender essas proposições que são colocadas pelo Senhor Jesus. Como eu disse, a palavra bem-aventurado ela é uma palavra muito conhecida por todos nós. Tem um salmo, meus irmãos, que é um salmo muito didático, que desde a nossa infância, principalmente você que cresceu em um contexto, né, religioso, um contexto onde você sempre frequentou a escola dominical, você vai se lembrar que um dos primeiros salmos que nós aprendemos a decorar na nossa infância é o salmo de número 1. E o salmo de número 1 é um salmo muito conhecido porque a temática do salmo de número 1 é justamente essa proposição, o caminho para a verdadeira felicidade. É no salmo de número 1 que nós encontramos ali um contraste entre o justo e o ímpio. Se você se lembrar, o salmo de número 1 pinta dois quadros diferentes. E, meus irmãos, tem um detalhe que eu preciso lembrá-los do livro dos Salmos. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas o salmo de número 1, ele foi o último salmo a ser colocado na ordem, né, na cronologia ali que a gente encontra de todos os salmos. Para nós, o primeiro salmo seria de fato o salmo de número 3. O salmo de número 1 e o salmo de número 2, que são unicamente os salmos, eles se encontram divididos em nossas Bíblias, mas o salmo de número 1 e o salmo de número 2 na Bíblia hebraica, eles são um só salmo, porque ele começa com a palavra bem-aventurado e justamente termina com a mesma expressão do salmo de número 2, bem-aventurado, diz respeito a um contraste. Ou seja,
qual é o caminho para uma vida feliz? É como se fosse um código de fé para o crente hebreu, lá nas páginas do Antigo Testamento, o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2. É por isso que ele foi colocado um tempo posterior, como uma declaração de fé. E a proposta, pessoal, do Salmo de número 1 é justamente mostrar um contraste, ou seja, existe aquele que pode viver uma vida feliz em contraste com uma vida na impiedade. E é interessante, meus irmãos, que o Salmo primeiro, ele começa com a seguinte expressão: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo menos 3 vezes ali, para que você consiga experimentar a verdadeira felicidade, há uma proposição que aparece 3 vezes, e uma palavrinha pequenininha, tão odiada por nós, que é a palavra não. E mais uma vez a gente se lembra que essa expressão tão pequenininha e tão importante nas páginas do Antigo Testamento, ela aparece várias vezes nas declarações que Moisés dá como a identidade do povo de Israel. Você encontra, por exemplo, nos 10 mandamentos a expressão não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Você percebe quantas vezes essa palavra tão pequenininha ela aparece no contexto dos 10 mandamentos? E novamente o livro dos Salmos, que tem como pano de fundo a lei de Deus, a exortação, a prática da lei de Deus, ela novamente aparece no Salmo 1 com a seguinte proposta: você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Você quer ser uma pessoa completa de bênçãos? Então você precisa aprender que há um caminho de contraste, há um caminho de negação para que você possa ser feliz. Mas, meus irmãos, é importante entendermos aqui, primeiro, o que significa a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado, diferentemente da expressão que tão comum nós trazemos em nossa igreja, como feliz, como felizardos, que é a tradução mais própria para o termo na língua grega. Mas se você se lembrar, Jesus era judeu. Jesus aprendeu, assim como você e eu aprendemos, o Salmo 1, tanto que nos maiores ensinos que o Senhor Jesus deu às multidões, lá estava presente os preceitos do Salmo 1. Se você se lembrar aqui dentro do Evangelho de Mateus, dentro aqui do capítulo 7, que está ainda no Sermão do Monte, nós percebemos que a proposta de Jesus para aquelas multidões foi a seguinte: olha, meus irmãos, há um caminho largo, mas também há um caminho estreito, há uma porta estreita também, que os conduzirá para a vida eterna. Mas ao mesmo tempo, há também um caminho espaçoso, largo, que é justamente o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. A pergunta é: da onde o Senhor Jesus tirou este ensino sobre estes 2 caminhos? Salmo de número 1. Foi dali que o Senhor Jesus expressou todo o fundamento da salvação, que é um caminho para a eterna felicidade que os ímpios não podem experimentar, que é uma proposta de uma felicidade plena e completa, que os ímpios que continuam a negar a proposta da verdadeira felicidade entrarão e continuarão a caminhar por este caminho largo e espaçoso, que os conduzirá a um terror, a um juízo eterno. Então você percebe que a mente do Senhor Jesus está encharcada com o Antigo Testamento, com as páginas do Antigo Testamento, com os ensinos do Antigo Testamento. E é justamente do Salmo 1 que o Senhor Jesus, como um hebreu, colhe aqui para nós fundamentos para os seus ensinos. E a expressão bem-aventurado que aparece aqui é a mesma que se encontra lá no Salmo 1. Como os olhos de Deus com complacência para com aqueles que aprenderam que o caminho, a proposta para uma verdadeira felicidade está em dizer não a tudo aquilo que o mundo nos oferece. E aqui que a gente volta então, meus irmãos, para o ponto de Jesus aqui no Sermão do Monte, aonde nós percebemos que a didática do Senhor Jesus caminha pela mesma proposta do Salmo 1. John Stott, que foi um dos grandes teólogos do passado, que nos deixou
preciosos livros sobre o Sermão da Montanha, ele diz para nós que uma das marcas aqui do Sermão do Monte é justamente o contraste entre os justos, ou seja, entre os discípulos de Jesus e os ímpios. Perceba que há aqui coisas muito estranhas, propostas muito estranhas que o Senhor Jesus coloca diante de nós, como por exemplo, Jesus diz para nós que bem-aventurados, ou seja, plenos de bênçãos, felizardos, são aqueles que se encontram em um estado de humildade de espírito. Você consegue perceber aqui os paradoxos aqui colocados pelo Senhor Jesus? Bem-aventurados são aqueles que choram, porque receberão consolo, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui a gente teve um grande problema no passado, porque alguns entenderam aqui que este ensino do Senhor Jesus era, na verdade, um combate à política da época. Alguns encontraram aqui em Jesus um chamado socialismo dos seus dias. Jesus estava aqui querendo combater a injustiça social, porque ele diz que bem-aventurados são os pobres. Alguns aqui compreenderam, de uma forma equivocada, é claro, que o Senhor Jesus estava exaltando a figura da pobreza, defendendo a pobreza e pedindo aqui então um senso de justiça comum dos seus ouvintes. E aqui que alguns enxergaram então a raiz do socialismo nos nossos dias. Meus irmãos, esse é um grande equívoco. Os preceitos aqui trazidos pelo Senhor Jesus são preceitos espirituais. A pobreza aqui é a pobreza espiritual. Nós vamos perceber aqui que a própria palavra usada na língua grega, ela diz respeito a uma pobreza espiritual. A fome aqui e a justiça que se espera no mundo não tem a ver com o momento pontual e a situação atual que nós vivemos. É claro, meus irmãos, que há espaço sim para este tipo de justiça dentro do Evangelho, mas ele não é a prioridade. O problema do mundo não é somente injustiça social. A injustiça social, ela tem como seu fruto maior o pecado. É por isso que nós nos degladiamos muitas vezes combatendo as propostas comunistas, as propostas de um chamado evangelho socialista, as propostas de uma chamada teologia da esperança, que tenta consertar os problemas políticos e sociais do nosso tempo. Não. As propostas de Jesus são propostas espirituais, em contraste com aquilo que nós encontramos no mundo. Aonde nós encontramos felicidade em chorar, aonde nós encontramos a felicidade em sermos perseguidos. Os irmãos percebem então os contrastes aqui nas palavras de Cristo Jesus? Então nós percebemos, meus irmãos, que esta bem-aventurança, este chamado à completa felicidade do Senhor Jesus a cada um de nós, ela pode ser experimentada somente pelos discípulos, somente por aqueles que são aprendizes do caminho de Cristo é que podem experimentar esta verdadeira felicidade. E perceba que a primeira proposta, a primeira proposição aí que o Senhor Jesus nos traz, ela permeia todas as outras 7 que aparecerão. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é que eu devo ser em algum momento da minha vida humilde e outra pessoa vai ser uma pessoa mansa, que outra pessoa vai ser uma pessoa limpa de coração, que outra pessoa vai encontrar dentro da sua vida misericórdia, que outra pessoa se encontrará em perseguição por viver os caminhos de Deus, e isso acarretará então em verdadeira perseguição. Não. O que o Senhor Jesus está dizendo é que todos esses elementos estarão presentes na vida daqueles que seguem, daqueles que estão andando com o Senhor Jesus. É claro que em uma certa medida, em uma certa porção, mas todos nós encontraremos em nós mesmos estes elementos, esta nova identidade em cada um de nós. E se você se lembrar, a gente percebe aqui, lendo as páginas do Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus, acima de tudo, meus irmãos, ele está fazendo uma descrição de quem ele mesmo é. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11,
Você percebe o Senhor Jesus fazendo um convite a uma certa multidão, né, dizendo: vinde após mim, né, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrem em mim alívio para a alma de vocês, porque eu sou manso e humilde de coração, ou seja, humilde de espírito, e achareis então descanso para a vossa alma. Estas bem-aventuranças, acima de tudo, elas são uma descrição de quem é o próprio Senhor Jesus. Pessoas que andam lado a lado com Cristo, que estão seguindo após Cristo, são pessoas que sempre encontrarão elementos como estes em sua própria vida, em sua própria identidade pessoal, como um discípulo de Jesus. Porque Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, ou seja, os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E como eu disse, a humildade aqui, meus irmãos, não é um estado de pobreza. É claro que nos dias de Jesus, como nos dias que o antecederam, no período dos hebreus, sempre existiram pobres, e eles sempre existirão. É uma grande utopia nós pensarmos que algum governo irá acabar, né, com o problema da pobreza no mundo. Isso é um grande equívoco, é uma utopia gigantesca nós pensarmos que o problema da pobreza será extinto enquanto neste mundo. A pobreza aqui que o Senhor Jesus está dizendo não diz respeito à pobreza social, mas diz respeito à pobreza espiritual. É como se Jesus dissesse assim: felizes de fato, completo, pleno de bênçãos, são aqueles que reconhecem a sua pobreza, a sua necessidade total de Deus. Felizes de fato são aqueles que sabem que quando olham para si mesmo, não encontram nada a não ser pobreza. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Porque o homem que escreveu este evangelho era uma das pessoas mais ricas dos dias em que Jesus estava presenciando ali na Judéia. Levi, aqui, que recebe para nós então o seu nome grego, né, que era mais conhecido, o nome de Mateus, que é o escritor deste evangelho, a descrição feita por ele mesmo sobre a sua conversão mostra para nós que Levi era um publicano, um cobrador de impostos. Um dos trabalhos, né, mais difíceis nos dias, porque eram os publicanos que recebiam a má fama da sociedade, como os ladrões da época, né, como aqueles que eram os ladrões de colarinho branco dos seus dias, os corruptos, né, os homens sujos daqueles dias, eram os publicanos. E sabe o que é interessante na história da conversão de Levi e Mateus? Né? Levi é o seu nome hebraico, só conhecido pelos seus familiares, e o Senhor Jesus se aproxima ali daquela coletoria de impostos e ele olha para o homem que tinha muitas posses, muitos bens, mas que era pobre espiritualmente. Jesus enxergou em Levi, o mesmo Levi que está registrando essas bem-aventuranças, uma pobreza que só os olhos de Jesus, que perscrutam o coração, poderiam enxergar. A necessidade espiritual que Levi tinha em seu coração. Por fora, Levi participava juntamente com outros publicanos de banquetes, né? Ele poderia, de forma exuberante, mostrar toda a riqueza, todo o seu poder, usufruir de toda a felicidade temporal e momentânea que o homem pode experimentar neste mundo. Mas o que Levi precisava experimentar era uma riqueza, uma felicidade espiritual que ele não poderia encontrar nas riquezas, que ele não poderia encontrar neste mundo, mas que o Senhor Jesus, por meio do seu ministério, por meio do chamado eficaz que o Senhor Jesus trouxe à vida de Levi, o convocou ao discipulado, chamou dizendo: vinde e segui-me, venha e segue-me. E o que mais me impressiona na leitura desta descrição é que, de uma forma instantânea, o chamado irresistível, o chamado eficaz do Senhor Jesus foi de tal forma para com a vida de Levi que ele não pôde fazer outra coisa senão perceber que ele era um homem extremamente rico, mas ao mesmo tempo pobre. A pobreza espiritual de Levi encontrou riqueza em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos,
Jesus começa estas séries de bem-aventuranças com esta expressão, porque justamente uma pessoa que carrega a identidade de alguém que é humilde de espírito, de alguém que chora, de alguém que é manso, de alguém que tem fome e sede de justiça, de alguém que é misericordioso, de alguém que é puro de coração, de alguém que é perseguido por amor a Cristo, só pode ser alguém que é totalmente dependente de Deus. Essa é uma das características mais importantes da vida cristã, é a total dependência de Cristo, é a total dependência da providência de Deus, porque nós somos uma coisa somente na presença do Senhor: pobres. Nós precisamos, mais do que tudo, quando nos aproximamos de Jesus, percebermos que nós somos as pessoas mais paupérrimas que este mundo pode ter. Nós somos as pessoas mais necessitadas da graça espiritual de Cristo, que só Cristo pode nos proporcionar, justamente porque quando nós nos encontramos, quando nós nos deparamos com o Evangelho, a primeira coisa que o Evangelho faz conosco é nos humilhar, mostrar a nossa fraqueza física, espiritual, o quão pequenos, frágeis nós somos, o quanto nós sucumbimos ante os problemas que o mundo nos apresenta. É por isso que o discipulado, o seguir a Cristo, nos mostra que a característica essencial para a vida cristã, a nossa identidade, acima de tudo, nos mostra que nós somos pobres e que felizes são de fato aqueles que reconhecem, acima de tudo, esta dependência total de Cristo e da sua obra. Este é o chamado que Cristo tem para nós. É por isso, meus irmãos, que lendo o Evangelho de Mateus, quando nós chegamos lá no final do Evangelho, capítulo 28, o Senhor Jesus ele já havia ressuscitado dentre os mortos, ele já havia recebido, pelo poder do Espírito Santo, o levantar dentre os mortos, o ressurgir dentre os mortos. E o Senhor Jesus então ele convoca aqueles discípulos que começaram com alguns homens, começaram com 12, e daqui a pouco aumentaram o seu número, e logo em seguida estavam aos pés do monte em Betânia, esperando a promessa do derramar do Espírito Santo feita pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos convoca dizendo: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardarem todos os ensinos que eu vos tenho ensinado. Essa foi a proposta de Jesus. Continuem a ensinar aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho dito a cada um de vocês. E sabe, meus irmãos, a proposta final do Evangelho de Mateus não é somente que nós devemos ir por todo o mundo. O centro ali no versículo de número 19 de Mateus capítulo 28 é: façam discípulos. É o único imperativo que aparece ali no versículo. O id, na verdade, ele está acoplado à menção do façam discípulos, ensinem outros o caminho para a verdadeira felicidade, tragam outros juntos para perto de vocês que estão andando junto a mim e têm a mesma identidade que os demais discípulos têm, daqueles que têm esta nova menção de uma pessoa que vive em vocês, uma pessoa que hoje habita em vocês, que faz de vocês um discípulo de Cristo Jesus. Então façam deles seguidores, aprendizes do caminho, e ensinem a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a proposta para cada um de nós, meus irmãos, e é aqui que eu gostaria de encerrar, é que você venha como discípulo de Jesus a mostrar o caminho para uma verdadeira felicidade, para a verdadeira felicidade. E a proposta de Jesus para a verdadeira felicidade que nós devemos ensinar às demais pessoas que estão neste mundo é que elas vão precisar aprender a negar tudo o que as pessoas neste mundo amam. É aquilo que nós devemos olhar como uma proposta diferente que nos é trazida por meio do Evangelho. Isso é andar com Cristo. E eu posso dizer para você, meus irmãos, então, encerrando essa nossa primeira exposição neste domingo,
que não há uma proposta melhor a ser feita a cada um de nós hoje, neste momento, do que ser feliz. A felicidade é uma das coisas que as pessoas mais buscam nos nossos dias. Você faz uma pesquisa na internet, né? Você coloca lá no Google, né? Qual é o caminho para a verdadeira felicidade. Você ali recebe das mais diversas propostas, talvez a mais, né, vista por nós ali seja o dinheiro, seja o poder, seja o adquirir, né, um nome glorioso neste mundo. A gente tem tido tanto problema, né, meus irmãos, com a disputa de poder nos nossos dias. A gente tem sofrido aí esses dias essas tensões políticas. Alguns dos grandes presidentes, né, dos grandes monarcas que já pisaram neste mundo diziam que quando você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ela poder. Mas a proposta de Cristo é o caminho da humildade, é o caminho da humilhação, é o caminho da dependência total do Senhor. Porque nós, meus irmãos, nós somos simplesmente mendigos que carecemos de um pão espiritual que desceu do céu, e este pão se chama Jesus Cristo. Que eu e você possamos ensinar este caminho, essas propostas que começam com o caminho da humildade, com o caminho de uma pobreza espiritual, de um reconhecimento de uma necessidade espiritual que todos nós devemos ter diante de Deus, para que nós possamos ser pessoas felizes. Que Deus assim o abençoe, que Deus assim possa proporcionar a cada um de nós um domingo abençoado, que você continue com o seu culto particular, com o seu culto pessoal ao Senhor, que você continue a estudar os Evangelhos, a se aproximar desta pessoa gloriosa, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e aprender dele o caminho para que você se torne uma pessoa feliz. Que Deus assim te abençoe. Amém. Eu quero orar com você para nós encerrarmos então o nosso momento de estudo. Quero que você feche os seus olhos e nós vamos agradecer ao nosso Deus por sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, a tua palavra foi lida, ela foi, ó Deus, nos trazida como uma palavra que é eficaz, que nos transforma, que nos conduz ao caminho da eterna salvação que estão em Cristo Jesus. E neste momento eu peço, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, faça com que nós não venhamos a deixar, como o Senhor nos ensinou, esta palavra cair à beira do caminho. Mas, ó Deus, coloque ela em nossos corações, para que ela gere fruto, ó Deus, para que ela produza fruto a 60, ó Deus, a 100, que ela produza frutos, ó Pai, dignos de arrependimento em nossa vida. Que nós possamos, Senhor, perceber hoje que o Senhor convida a cada um de nós para nos tornarmos pessoas felizes, que mesmo, ó Deus, diante de tantos problemas, adversidades, ó Pai, tantas situações difíceis que ainda haveremos de passar, obrigado, ó Pai, porque mesmo juntamente a elas, junto com elas, sabemos que o caminho que estamos trilhando é um caminho que nos conduzirá a uma felicidade, um gozo eterno que jamais pode ser experimentado por cada um de nós neste mundo. Obrigado, ó Pai, porque a semelhança de Levi, este mesmo Levi Mateus que escreveu este Evangelho, o Senhor também nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor diz a cada um de nós hoje: vinde e segui-me, venham e sigam, porque é justamente o caminho da felicidade que o Senhor está nos propondo, o caminho da justiça, o caminho da pureza, é a proposta que o Senhor tem colocado diante de nós. Que nós possamos, pela graça do Senhor, pela soberana operação do Espírito Santo em nossos corações, atender e compreender esta proposta eterna de felicidade que nós só podemos encontrar por aquilo que o Senhor nos chama através do Evangelho. O Senhor nos abençoe. É assim que nós oramos e pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Um ótimo domingo a todos em Cristo Jesus.